Olá, mais uma questão. TRF1 2017. Veja bem, Antônio e Pedro são autores de um mesmo crime contra João. Beleza? Nessa situação, João poderá renunciar ao exercício de seu direito de queixa em relação a Antônio e mantê-lo em relação a Pedro. Nós estamos falando da ação penal privada, porque a queixa-crime é a petição inicial da ação penal privada. A ação penal privada deve ser proposta pela vítima, tá? Beleza, até aí tudo bem. Aí a banca está perguntando um conhecimento sobre o artigo 48 e o artigo 49 do CPP. Esses artigos dizem que na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade. E o princípio da indivisibilidade significa dizer que ou a vítima ingressa contra todos os envolvidos no crime, ou a vítima ingressa com a ação penal contra nenhum. Ou seja, ou ela ingressa contra todo mundo ou ingressa contra ninguém. É 8 ou 80. Tá? O princípio da indivisibilidade significa isso. É 8 ou 80. Então, assim, se a vítima quiser, por exemplo, tem 10 pessoas envolvidas no crime contra a vítima só quer ingressar contra 9. Aí ela renuncia ao direito de queixa contra um desses 10. Quando ela renunciar ao direito de queixa contra um desses 10, essa renúncia vai se estender a todos os 10. Simples assim. Porque vigora o princípio da indivisibilidade. A vítima não tem o poder de dividir a ação penal em várias partes ou de renunciar um pedaço da ação penal e no outro não. Não tem esse poder. Não tem o poder de dividir o seu direito de queixa. Ou a vítima exerce o seu direito de queixa em sua plenitude ou não exerce. Simples assim. Tá? Então, bastava você ter o conhecimento do artigo 48 e do artigo 49 do CPP para você responder com segurança, no sentido de que está errada a questão aqui, tá? João poderá renunciar ao exercício do seu direito de queixa em relação a Antônio e manter em relação a Pedro? Não pode. Não pode dividir o direito de queixa. Simples assim. Vamos ler aqui o artigo 48 e o artigo 49. Perceba que nós não estamos falando da ação penal pública, cuja petição inicial é a denúncia a ser proposta exclusivamente pelo Ministério Público. Não estamos falando disso. Estamos falando da ação penal privada, cuja petição inicial é a queixa ou queixa-crime, que somente poderá ser proposta pela vítima. Beleza? Ok. Então veja bem o artigo 48. A queixa, não estamos falando da denúncia. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. E o Ministério Público valerá pela sua indivisibilidade. Então, a queixa-crime é indivisível. Não se pode dividir. E a questão estava falando que pode dividir. Não pode dividir, tá? E o 49, para complementar. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Foi o que eu disse, né? Se tem 10 pessoas envolvidas no crime e a vítima só entra com a queixa contra 5 deles, renunciando aos demais, os outros 5, a renúncia parcial vai se tornar renúncia total, porque não existe renúncia parcial na queixa-crime, tá? Simples assim. É o que está dizendo o artigo 48 e o artigo 49. Agora, eu vou fazer uma pequena comparação entre a ação penal privada e a ação penal pública em relação ao princípio da indivisibilidade e o princípio da divisibilidade. Porque é o seguinte, na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade. Na ação penal pública do Ministério Público vigora, pelo contrário, o princípio da divisibilidade. Tá? Então o Ministério Público ele pode entrar com a ação contra João e Pedro, que participaram do crime, e depois, mais tarde, quando ele reunir outras provas, ele poderia entrar com a ação contra os demais envolvidos, né? Se for crime de ação penal pública incondicionada. Tá. Breves comentários.
Na ação penal privada, a petição inicial é a queixa ou queixa-crime, proposta somente pela vítima ou seu representante legal. Beleza. Até aí tudo bem. Nessa ação privada, vigora o princípio da indivisibilidade. Coloca aqui, ó, artigo 48 do CPP. Beleza. Até aí você já sabia. Significa dizer que ou a acusação acusa todos os envolvidos no crime ou não acusa ninguém. Ou é 8 ou é 80. Simples assim. A renúncia tem de ser total. Aí eu coloco aqui, ó, artigo 49 do CPP. Beleza. Não há como renunciar ao direito de queixa em relação a apenas alguns dos envolvidos. Renúncia parcial. Não tem. É vedada a renúncia parcial. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vedada a renúncia parcial. Perfeito. É isso que você tem que saber. Agora, vejamos essa mesma característica na ação penal pública. Veja só. Na ação penal pública, a petição inicial é a denúncia proposta somente pelo Ministério Público, exclusiva do Ministério Público. Aí eu coloco aqui o artigo, ó, veja bem, artigo 24 do CPP e artigo 129.1 da Constituição. Beleza? Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Nessa ação pública, vigora o princípio da divisibilidade. Di, não é indi, é divisibilidade. Significa dizer que a acusação pode acusar apenas alguns dos envolvidos e mais tarde, em um outro momento, pode entrar com outra ação penal contra os demais envolvidos na infração penal. Então, a ação penal pública pode ser dividida, tá? Simples assim. É isso que está estabelecendo o artigo 24 do CPP e o artigo 129.1 da CF. Bom, espero ter colaborado com o seu aprendizado. Veja bem que o gabarito é a letra E de errado, porque a questão está realmente errada, está dizendo que a ação penal privada pode ser dividida, e isso está errado, muito errado. Tá? Então, fico por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais informações importantes.